demais. Deus é muito bom. A cada dia que passa que nós vamos nos aprofundando mais em Deus e nas coisas do Senhor, cada dia nós ficamos mais apaixonados. Cada dia. E a cada dia que nós vamos mergulhando mais profundo, Deus vai se revelando cada vez mais para nós. E a cada vez mais nós vamos tendo experiências com Deus. Intimidade com o Espírito Santo. Ele conduzindo, abrindo as portas, fechando, dizendo onde pisar, como fazer. Deus é tremendo, irmãos. E esse poder de intimidade, de relacionamento com Deus está disponível. Diferente de outros deuses, idolatrias pagãs, em que é preciso sacrifícios, se cortar, andar de joelhos milhas e milhas, carregar pesos. Nós servimos um Deus da graça, em que Ele fez tudo por nós, para que nós pudéssemos estar aqui e ter acesso a Ele. Sendo uma verdade que tudo o que nós fizermos, então, nada se compara ao que Ele fez. O tanto de dinheiro que eu posso colocar aqui, tantas vezes que eu possa subir aqui, tantas obras que nós podemos fazer, de nada importa se o nosso coração não estiver voltado para Ele. E em Romanos 8 nos fala, este coração voltado para o reino, de um coração voltado para a carne, que nós possamos compreender isso, irmãos. Hoje, assim como quarta-feira nós tivemos um culto incrível, pudemos aprender sobre a origem do Natal e o propósito do Natal, e todos nós estamos aqui, estávamos presentes. Tivemos a oportunidade de colocar em prática, porque nós fizemos o culto na quarta, e na quinta nós nos reunimos provavelmente com as nossas famílias, ainda que online, alguém tenha se reunido online, pudemos colocar em prática aquilo que nós ouvimos aqui na quarta-feira, sobre o significado verdadeiro do Natal, a data, e por que nós nos celebramos, nos reunimos, qual o propósito então verdadeiro. E o incrível do fim do ano, além de ser datas incríveis, uma época maravilhosa, de festividades, de alegrias, algo totalmente estranho aconteceu nesse ano, né? E diferente. Ano de muitas perdas. E se eu pudesse abrir para você aqui, ó, você pudesse levantar e falar, mas não vou fazer isso, tá? Você pudesse relatar quantas perdas você teve esse ano. Aos que estão assistindo na transmissão, na gravação que está aí, fazer uma reflexão, quantas perdas nós tivemos esse ano. Financeiras, salários diminuindo, clientes sumindo, alguns ficaram desempregados, perderam patrimônios, outros ficaram doentes, perderam entes queridos, empresas fecharam, mortes em cima de mortes, coisas terríveis acontecendo. Essa semana agora, se foi anteontem, faleceu um pastor muito conhecido aqui de São José do Rio Preto, talvez vocês até conhecem, o Sebastião, fundador da Via Amor. A princípio era uma associação, né? Junção de várias igrejas, e eles se reuniam ali no início ali da Andaló, naquela esquina ali da Marchô. Eles montaram aquele prédio, eles serviam refeições, acolhiam moradores de rua, ajudavam, pregavam, faziam cultos lá, de uma forma extraordinária, como ninguém já fez nessa cidade. Aquele homem apaixonado por Jesus.
iniciou um projeto, construiu uma igreja gigante lá na Zona Norte, tudo com dinheiro do próprio bolso, por amor a Cristo. Um homem que dedicou boa parte da vida dele ao reino de Deus. De repente ele foi acometido por essa doença e veio a falecer. Como encarar tudo isso? As perdas, as dificuldades. Será que um crente não pode sofrer? Não vai morrer? Nada pode acontecer conosco? Nós temos que começar a pensar nisso, irmãos. E que tal, ao invés de olhar as perdas, nós olhássemos sobre uma outra ótica, a ótica contrária? Então, ao invés de nós olharmos então o que nós perdemos, nós começássemos a olhar o cuidado que Deus teve com cada um de nós nesse ano. Por isso que o tema da nossa mensagem, da pregação de hoje, Deus colocou fortemente ao meu coração, chama-se gratidão. Gratidão, irmãos. O que a gratidão gera em nós? O que a falta de gratidão gera em nós? Muitas vezes, igrejas vazias, corações amargurados. E nós vamos ver sobre essa ótica, o cuidado de Deus, o que Deus fez na sua vida nesse ano, e nós vamos sair daqui com o coração grato, independente das perdas que nós tivemos. Nós vamos olhar sobre uma outra ótica e agradecer, amém? Vamos agradecer, gratidão, e nós vamos compreender isso na palavra hoje. Nós vamos bem fundo ler várias passagens bíblicas. Para isso, vamos na Bíblia. Vamos lá na palavra de Deus. Abre em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Por favor, abra a sua Bíblia. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do verso 16. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do verso 16. Diz assim, é uma passagem bíblica muito conhecida. Diz assim: alegrem-se sempre. Vai prestando atenção nas palavras, irmãos. Alegrem-se sempre. Orem continuamente. Deem graças em todas as coisas, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar, pedir a orientação, a revelação do Espírito para nós, a cada um de nós que estamos aqui, aos que estão assistindo, que caia como uma semente boa na terra, nos corações. Pai, que a tua graça e misericórdia visite a todos nós. Usa a minha boca, Espírito Santo, fale através de mim, a cada coração, aos que vão assistir depois, possam sair daqui transformados, com um coração grato. Tu és o centro neste lugar. Diminua-me para que tu cresças, que possamos sair daqui agradecendo ao Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, para que a gente possa compreender esses versículos, nós precisamos fazer rapidamente compreender a carta aos Tessalonicenses. Lembrando que a Bíblia, elas têm alguns públicos alvos quando ela foi escrita pelos autores. Existem linguagens na Bíblia, por exemplo, Salmos, Provérbios, são escritos na forma poética. Existem os livros históricos e existem as cartas para que a gente possa compreender. Então, para a gente aprender de uma forma mais correta esses versículos, e nós vamos aprofundar nele, então nós precisamos compreender rapidamente, aqui eu vou falar para vocês sobre a carta escrita aos Tessalonicenses. O link desta carta aos Tessalonicenses está em Atos capítulo 17, onde mostra e fala ali Paulo fundando esta igreja, iniciando essa igreja na cidade de Tessalônica. A partir de Atos capítulo 17 mostra o início, é a segunda viagem missionária de Paulo naquela
região. E ele, como um apóstolo dos gentios, fundou várias igrejas. Acredita-se que Paulo ficou nessa cidade, naquela região ali, por volta de 1 a 4 meses, iniciando a igreja. Paulo fazia da seguinte forma: ele ia numa sinagoga judaica, ali apresentava a Bíblia do judeu naquela época ali então, era o Antigo Testamento, não tinha o Novo Testamento escrito. Eram as leis de Moisés, os profetas, todo o Antigo Testamento que nós temos é a Bíblia judaica. Até hoje é a Bíblia judaica, todo o Antigo Testamento. E Paulo então pegava as profecias escritas, as leis, ia na sinagoga judaica, começava a debater, a conversar, a apresentar o Cristo ressurreto, o Messias que veio a esta terra, o Rei verdadeiro. E ali então iniciava-se uma igreja. Alguns começavam a seguir Paulo, então começava-se a igreja. Foi assim na região e nessa cidade de Tessalônica. Porém, alguns judeus ficaram com inveja de Paulo, assim diz Atos capítulo 17. E aí começaram a querer perseguir Paulo. E ele vai para uma outra região, uma outra cidade chamada Bereia. Depois de Bereia, alguns judeus quiseram perseguir Paulo também. Ele vai para Atenas. E nisso, Timóteo, seu companheiro de viagem, retorna para Tessalônica. A igreja que tinha se iniciado, poucos meses de fundação, uma igreja iniciando. Depois de tudo isso, Paulo vai para Corinto. E Timóteo retorna para Corinto e encontra-se com Paulo. E Timóteo ali começa a falar das coisas maravilhosas que estavam acontecendo em Tessalônica, da receptividade. Os irmãos de Tessalônica estavam gratos, agradecidos pela visita de Paulo que tinha ocorrido, o que estava acontecendo naquele lugar, com a igreja que estava iniciando. Daí então, Paulo escreve a carta aos Tessalonicenses. É onde nós estamos aqui, é o contexto, essa carta dos Tessalonicenses. Paulo então envia uma carta para agradecer, para dizer o porquê que ele está distante, a presença de Timóteo naquele lugar, e deixar ali algumas recomendações para uma igreja que estava iniciando. Paulo deixa ali recomendações incríveis. Tessalonicenses, irmãos, principalmente a primeira carta, é um dos livros mais fáceis de compreender. Você lê, não faz menção ao Antigo Testamento, é de fácil compreensão. Para vocês terem uma ideia, no capítulo 4, do verso 13 ao 18 de 1 Tessalonicenses, fala-se ali uma descrição sobre o arrebatamento. De uma forma incrível ali, é descrito o arrebatamento, como tudo vai acontecer. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, do verso 13 ao 18. Esse é o contexto geral. Como a carta chega, o porquê que Paulo estava escrevendo, quais os motivos. Então ali há recomendações. E aí nós chegamos nesses versos 16 ao 18 do capítulo 5 que nós lemos. E na minha opinião, esses 3 versículos são dos mais difíceis de serem colocados em prática, irmãos. É um dos 3 versículos mais difíceis de se praticar, porque diz assim: alegrar, alegre-se. Uma outra coisa que diz: ore, orar. E uma terceira coisa: agradeça, agradecer. E aí, não só esses 3 verbos, atitudes, ação é descrito ali, existe ali alguns advérbios e substantivos que colocam ali uma ênfase, uma constância, uma perseverança, uma intensidade, um compromisso maior nessas palavras que eu acabei de dizer. Então ele diz assim, ó: alegre-se sempre. Olha só, orem continuamente. E aí ele fala assim: agradeça sobre todas as circunstâncias. Algumas versões diz: em tudo dai graças.
Em tudo dai graças. E aí nós lemos isso aí e pensamos, como viver isso? Por isso que eu digo que é um dos versículos mais difíceis. Alegres, mas nós encontramos, são pessoas tristes, acabadas psicologicamente e em termos de sentimentos. Segunda coisa, não conseguimos orar. Não conseguimos orar. Se juntar os 365 dias do ano, quantas horas de oração nós tivemos? E agradecer? Pisou, hein? Como agradecer? Diante de tanta loucura que nós vivemos nesse ano, como agradecer sob todas as circunstâncias, pastor? Uma coisa que nós temos que prestar atenção nesses versos que nós lemos. Se atentar, irmãos. Qual é a vontade de Deus? Você já perguntou para você, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Você perguntou isso? Senhor, fale para mim, qual é a sua vontade para a minha vida? Nós sempre nos questionamos sobre isso, principalmente quem está iniciando a sua caminhada cristã, quem vai fazer qualquer coisa, iniciar um projeto, e a gente começa a fazer essas perguntas: qual é a sua vontade para a minha vida, Deus? E esses versos nos respondem, irmãos, nos respondem qual é a vontade de Deus para a sua vida. Sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? Vamos ler mais uma vez, verso 16. A vontade de Deus para você é a seguinte: alegrem-se sempre. Sabe uma outra vontade de Deus para a sua vida? Ore continuamente. Sabe uma outra vontade de Deus para a sua vida? Dê graças sobre todas as circunstâncias. Aí está escrito, pois esta é a vontade de Deus para vocês, em Cristo Jesus. O problema é que muitas vezes as nossas vontades não estão em Cristo Jesus, não se encaixa com Ele, mas se encaixa com um mundo perdido, caído, sujo pelo pecado. E quando nós olhamos essas três características, esses três versos, são três recomendações que tratam das três áreas do crente, irmãos, de um servo de Deus. Alegre-se sempre, trata da adoração ao Senhor, adorar ao Senhor com alegria. Não foi que nós acabamos de ler no início do culto, Salmo 150, louvem ao Senhor, use os instrumentos que você tem, todo ser que respire, louve ao Senhor. Você está com vida, louve a Ele, alegre-se sempre. Primeira característica, adoração ao Senhor. Orem continuamente, significa comunhão a Deus, comunhão com o Senhor. Irmãos, é impossível a gente se relacionar com alguém sem conhecer. Uma pessoa nova pode entrar nesta igreja, eu não sei de onde ela vem, se é casada, se não é, se tem filho, se está doente, se está triste, se está feliz, se está sem dinheiro, se não está, se mora longe. Eu só vou saber disso me relacionando. Agora, sabe por que nós não conhecemos o nosso Pai Celestial, o Deus poderoso? Porque nós não nos relacionamos com Ele. E a terceira área do crente é dar graça sobre todas as coisas. Significa gratidão. Um crente, um servo de Deus jamais pode ser ingrato. Sabe por quê? Quando eu passo aqueles filmes, aqueles vídeos, quando nós temos ceia do Senhor, que escorre lágrima de nós. E olha que aquilo é um filme. Imagina na vida real o que aconteceu com o nosso Jesus. Por isso que um servo de Deus jamais pode ser ingrato. Mas a pergunta: como podemos cumprir essas recomendações? Adorar, ter comunhão, gratidão, se alegrar, orar continuamente em todas as circunstâncias, dar graças ao Senhor. Como seguir isso? Por isso que eu disse que é uma dos versos mais difíceis de seguir, irmãos. É um dos versos mais difíceis de seguir. Que nós temos talentos, nós podemos subir aqui,
cantar, louvar, abrir a igreja, lavar, pagar fazer muitas coisas. Mas seguir esses 3 versos aqui é uma das coisas mais difíceis. Como é possível estar alegre sempre? Orar sem cessar. Estar agradecido em tudo. Primeira coisa, irmãos, nós precisamos saber que, preste atenção nisso, tá? Nós precisamos compreender que Deus existe. Que Ele é bom. Que Ele é justo. E sabe o que é melhor para você, para mim e para nós. Se nós não compreendermos essa primeira faixa, todo o restante da pregação não vai fazer sentido para você, e a vida cristã não faz sentido, porque ela é baseada na Bíblia. Se você não compreender e não crer que Deus existe, se você não acreditar que Ele é bom, que Ele é justo, e que Ele sabe o que é melhor para nós, essa mensagem não faz sentido, porque nós pegamos o padrão do mundo, e queremos fazer que seja o padrão de Deus, e não é isso. Um pai nem sempre vai dar tudo que um filho quer. Aliás, se um pai fizer isso, está destruindo o seu filho e a sua própria família. Um pai às vezes vai precisar ficar bravo, dar as palmadas às vezes, puxar o braço, chegar firme, para que possa aprender. E como agradecer diante disso? Então esse primeiro nível, se você não crê que Deus existe, já fica difícil. Se você não acreditar que Ele é bom, justo e sabe o que é melhor para nós, vai complicar. Primeiro nível, vença isso. Segunda coisa que você precisa saber, dessa resposta de como viver esses 3 versos que nós estamos com o texto base, se encontra na pessoa de Cristo, irmãos. Irmãos, a Bíblia toda aponta para o Senhor Jesus, de Gênesis a Apocalipse. Ele é o centro, Ele é o Senhor, Ele é o Messias, Ele é o nosso Salvador. Cristo é a nossa alegria. Vamos ver como? Filipenses 4:4. Abra aí na sua Bíblia e você vai ver onde nós então podemos ver o primeiro verso do texto base que nós estamos lendo. Filipenses 4:4 diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. A palavra de Deus diz, alegrem-se sempre no Senhor. Não é alegre-se na viagem que você vai fazer. Não é alegre-se na sua conta bancária. Não é alegre-se na sua beleza. É alegre-se no Senhor. Alegre-se no Senhor. Será que a gente consegue viver isso aqui, ó? Vai para Abacuque, capítulo 3. Abacuque, capítulo 3, verso 17 e 18. Uma passagem bíblica super conhecida que nós cantamos muitas vezes. Está no livro de Abacuque. Presta atenção o que diz a partir do verso 17 do capítulo 3. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado. Olha o verso 18. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. A nossa alegria, irmãos, não está em coisas, objetos ou em lugares, mas numa pessoa que é o Senhor Jesus. É Ele que tem que ser o motivo de nós sairmos da cama pela manhã e nos alegrarmos, e dobrarmos os nossos joelhos e agradecermos. É Ele que tem que ser o motivo quando você vai trabalhar e fazer aquilo como se estivesse fazendo para Ele. Ele tem que ser o motivo para estarmos aqui neste lugar, proclamando as boas novas, ajudando, servindo, amando e conhecendo. Sabe por quê? Isso tudo não acontece porque Ele não é o centro.
E a alegria do ser humano está nas coisas, em lugares, e não no Senhor. Aí quando encrava a unha, tá nós, não dá. Hoje não dá, porque a alegria não está em Deus, no Senhor Jesus. Não está nele. Não está. É o Senhor que é a nossa alegria. Uma outra coisa de como viver aquele texto base de Tessalonicenses. O Senhor Jesus nos ensina como orar. É Ele que nos ensina como orar, irmãos. Nós olhamos a oração do Pai Nosso. Jesus em todo momento se recolhia, passava em secreto, madrugadas, noites, em todo momento ele estava em oração, contínua comunhão com o Pai. Aonde ele ia, a comunhão estava com o Pai. Todo momento ele ouvia a voz, intercedia, fazia coisas, porque o Pai estava nele, ele estava em comunhão. Agora o que tem entrado aos nossos olhos, ouvidos, o que tem saído das nossas bocas, se nós não estamos em contínua comunhão com o Pai? Quando esse verso aqui de Tessalonicenses fala orai sem cessar, não é você ficar igual os árabes lá, né? Não é isso, mas é uma comunhão contínua com o Pai. E eu falo isso, irmãos, com propriedade para vocês, porque a minha mente, o meu coração é voltado para o Senhor em todos os momentos. Em todos os momentos, aonde eu vou, tudo que eu faço, eu estou em contínua comunhão com o Pai. E Ele me fala onde ir, onde não ir, onde fechar a porta, onde tocar, onde não tocar. Contínua comunhão com o Pai. Por fim, se em Cristo estamos sempre alegres, Cristo é a nossa alegria, amém? Se mediante Ele que nos ensina a orar, nós vamos ter uma constante comunhão com o Pai, então pela capacitação do Espírito Santo agora que vai falar o coração de cada um, nós somos habilitados a cumprir em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Então nós vamos nos atentar ao verso 18 de 1 Tessalonicenses capítulo 5. O verso 18 então é o da gratidão. Em tudo dai graças. Mas nós temos que compreender esse verso, irmãos, à luz do contexto dele. Então, volte um pouquinho, vai aí 1 Tessalonicenses capítulo 5, pega a partir do verso 12, e você vai compreender à luz do contexto o que é dar graças. 1 Tessalonicenses capítulo 5, a partir do verso 12. Como seria incrível se nós vivêssemos o que a palavra nos fala, irmãos. Verso 12 diz assim: agora lhe pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos a mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Exortamos vocês, irmãos, que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Verso 15: tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Esses versos aqui nos fazem ligação de como já ter um coração grato. Paulo começa a tecer esses versos e nos falando já para exercitar a gratidão. Exercitar a gratidão com os que estão liderando vocês, com os que estão aconselhando. Amem-se uns aos outros, não pratiquem os mal entre vocês. Aí eu quero fazer uma pergunta, e eu vou responder para vocês agora através de cada tópico.
o que a gratidão produz em nós. O que a gratidão produz em nós, irmãos? Hoje nós estamos num culto, irmãos, de gratidão. E ao invés de olhar as perdas que nós tivemos, nós vamos olhar o que o Senhor fez, faz e fará. O que a gratidão produz em nós? A primeira coisa que a gratidão produz em nós, a gratidão gera comunhão e honra a Deus. Gratidão gera comunhão e honra a Deus. Vamos na palavra? Abre em Deuteronômio capítulo 8, verso 17 e 18. Deuteronômio capítulo 8, verso 17 e 18 diz assim. Se você não quiser abrir, vai estar projetado aqui para você. Deuteronômio capítulo 8. Olha só a advertência que é feita. Não digam, pois, em seu coração. Olha só, irmãos. A minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Olha só o que está sendo dito. Não diga isso. A minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Mas lembrem-se do Senhor, do seu Deus, pois é Ele que lhe dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Quando nós começamos a achar que nós somos a última Coca-Cola do deserto, o último biscoito do pacote, que nós somos muito fortes, super talentosos, irmãos, nós caímos. E a palavra nos adverte: não diga isso, diga foi Ele, porque é dele, e por Ele, e para Ele que são todas as coisas. Então quando nós não temos um coração grato, nós começamos a olhar para nós mesmos, e a ambição, o egoísmo começa a reinar dentro de nós, e nós nos esquecemos de ter comunhão e honrar aquele que merece honra. Salmo 50, verso 23, diz assim: quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Salmo 56, 12, diz assim: cumprirei os votos que te fiz, ó Deus, a ti apresentarei minhas ofertas de gratidão. Hoje foi feita uma chamada nas redes sociais, vários grupos nossos, para oferecermos uma oferta de gratidão. E aí? Como que a igreja tem reagido? Quando nós olhamos a situação que nós estamos, essas passagens bíblicas aqui nos mostram que nós estamos vivendo tempos de ingratidão, egoísmo, vaidade. O mundo gira em torno de mim. Se as coisas não acontecem como eu quero, Senhor, o Senhor não existe, o Senhor não é bom, o Senhor não sabe o que é melhor para mim. Quando um coração grato de um crente verdadeiro gera comunhão e honra ao Senhor. Irmãos, é verdade que ninguém gosta de ter amizade com quem é ingrato. Você conhece alguém ingrato? Ter amizade com pessoa ingrata é a pior coisa do mundo. Você ajuda, estende a mão, tira a mão do bolso, leva roupas e tal, e caminha junto, e fala então você fala da palavra, e caminha, e vai mais umas léguas, e vamos junto, e ajuda, e restitui o casamento, e ajuda os filhos, e essa pessoa é a mais ingrata do mundo. Sanguessuga, só para ela, só para mim. Quantas coisas estão para mim, está tudo certo, o resto que se dane. Ingratidão, irmãos. E você acha que Deus quer ter relacionamento com pessoas assim?
Você acha que o Senhor quer ter relacionamento com pessoas ingratas? Irmãos, enquanto o Senhor não tirar a venda dos nossos olhos, e nós não clamarmos, Deus, tende misericórdia de mim, o mundo vai de mal a pior. De mal a pior. Sabe por que nós não conseguimos ter essa comunhão que fala nesse primeiro tópico que eu estou falando para vocês? Porque nós não temos um coração grato e não honramos a Ele. Pense nisso, irmãos. A gratidão gera comunhão e honra a Deus. Tenhamos o coração grato, amém? Saiamos daqui com o coração grato a Deus, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Segunda coisa que a gratidão faz em nós é o seguinte: a gratidão aumenta a nossa fé. A gratidão aumenta a nossa fé. Sabe o que nos diferencia, irmãos, do mundo? Quando eu falo mundo, são as pessoas que não estão nos caminhos de Deus, ok? Então o que está fora do caminho de Deus é o mundo, tá? Então sabe o que nos diferencia do mundo? É que o mundo, ele consegue ver a gratidão através da sorte. Oh, que sorte eu tive! Aí consegue agradecer. Ou ele consegue ter gratidão através dos deuses dele. E aí quando eu falo os deuses, pode ser coisas, objetos, imagens, amuletos, carros, dinheiro, não importa. Ele atribui a gratidão aos deuses dele. Ou ele atribui a gratidão à sorte dele. Com crente não existe sorte, irmãos. Sai daqui pensando, tá? Crente não tem sorte, é a vontade de Deus. Então para o mundo, ou ele atribui a gratidão à sorte, ou aos deuses dele, ou ao dinheiro. A pessoa quando está com dinheiro no bolso, é mais fácil do mundo de agradecer. Bolsão cheio, agradeço a Deus, é muito bom, esse dinheiro, é muito fácil isso, irmãos. E aí, para o mundo, quando as coisas não vão muito bem, as palavras infames rapidamente saem da boca e vão como um soco na cara das pessoas que convivem, que trabalham, da igreja, do pastor, não importa, porque não tem um coração grato, não tem um coração. Mas para um servo de Deus, e todos nós aqui estamos nessa caminhada, ó, um servo de Deus, um servo do Senhor, a cada dia nós vamos subir no degrauzinho, melhor do que ontem, melhor do que ontem, melhor do que ontem, hoje eu sou. Então para um servo não é assim, irmãos. Para um servo, o nosso coração é grato a Ele, porque como eu iniciei o culto falando daquele pastor, e aí, como encarar isso? Ele deixa esposa, deixa uma filha, uma empresa grandiosa, uma igreja gigante, e agora como encarar tudo isso? Para o mundo, isso é terrível. Para o servo, diz como Jó: Deus deu, Deus levou, e agradece. Irmãos, não é fácil. Por isso que eu disse no início que esses versículos são os mais difíceis. Como ter um coração grato diante da morte de um filho? Como ter um coração grato diante das percas gigantescas? Você perdeu o emprego, fica desempregado, dívidas, as pessoas batendo na sua porta, cobrando. Como ser grato a Deus? Uma pessoa que está acamada, entubada, cheia de medicamentos, com uma enfermidade, como agradecer a Deus? Como agradecer? Por isso que a gratidão aumenta a nossa fé. Quem é grato a Deus, é grato ao Criador, ao que Ele fez, ao que Ele faz, ao que fará, nas promessas que Ele tem. E compreende sobre uma ótica diferente do que as pessoas veem. A gratidão aumenta a nossa fé, irmãos.
para aumentar e exercitar isso com gratidão. Enquanto muitos podem estar com a boca aberta, xingando, falando um monte de coisas, de tantas coisas que estão acontecendo, nós fizemos uma escolha hoje. Obrigado, Senhor. Gratidão. E amanhã, como que é um coração não servo de Deus? Obrigado, Senhor. Na virada de 2019 para 2020, a igreja já estava toda formatada na minha cabeça. Eu passei vários meses com a Ellen, discipulando, nós lemos livros, escrevi o nome da igreja, tudo estava muito planejado. Na virada do ano, nós estávamos reunidos lá no meu sogro. Na virada do ano, muito gostoso, né? Nós nos abraçamos, falamos, esse ano vai ser incrível. Deus nos use, nos abençoe. Ninguém estava sabendo de nada, porque eu comecei a conversar com as pessoas em fevereiro. E nós conversamos, nos abraçamos, falamos que Deus nos abençoe, nos guarde, nos dê força e coragem para tudo que vai acontecer. Com um coração grato nós estávamos. E a maioria das pessoas estavam, algumas agradecendo, muitas murmurando pelo ano de 2019, que foi ruim, eleição, a política não ajudou, tal. E aí vem 2020, como um rolo compressor, acaba com uma série de coisas, peneira. Vamos ver quem é servo de Deus mesmo nessa época agora. Vamos ver quem é crente, quem é capaz de adorar o Senhor através de uma live. A igreja voltando, vamos ver quem vai querer estar na igreja. A igreja talvez feche agora no início do ano de novo. Vamos ver quem é servo de Deus verdadeiro. Quem tem um coração grato, irmãos, aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé. Vamos terceiro ponto? Terceiro ponto é o seguinte: a gratidão é o melhor testemunho que podemos dar. Glória a Deus. A gratidão é o melhor testemunho que podemos dar, irmãos. Não é o tanto de dinheiro que você ganhou, você ficou rico, não é. Você ficou mais bonita, não é. É a gratidão, é você testemunhar a gratidão diante das pessoas. Quer ver como? Vai para Lucas capítulo 17, verso 11 ao 19. Lucas 17, verso 11 ao 19 diz assim, preste atenção nessa história. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Quantos leprosos? 10 leprosos. A lepra naquela época era uma doença terrível. As pessoas tinham que ficar distantes, isoladas. 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quantos? Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. O que ele fez no verso 16? Prostrou-se aos pés de Jesus e agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro. Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. A gratidão, irmãos, é o melhor testemunho que nós podemos dar. Esse relato aqui fala dos 10 leprosos. Imagina a pele daqueles homens como estava, cheia de lepra,
sangrando, fedendo, e de repente eles clamam por um milagre, pela mão preciosa do Senhor, assim como muitos têm clamado dentro das igrejas: Senhor, me ajuda, tem misericórdia de mim. O Senhor fala: vá, prossiga o caminho, faça tal coisa, leia, ore, busque, se dedique. Quando a bênção chega, nós viramos as costas para Deus. Vamos para a vida maluca de novo. Vida, deixa-me levar. E nos esquecemos do que Ele fez, do sacrifício que Ele fez, do sacrifício. E aí nós não temos a capacidade de testemunhar, porque nós não temos um coração grato pelo que Ele fez. Não temos um coração grato pelo que Ele fez. Um só voltou, se prostrou e agradeceu. Somente um. A grande verdade é que nós somos um povo reclamão, um povo ingrato. Reclamamos de tudo, irmãos. E sabe que é verdade? A gratidão é a melhor forma de dizer que temos um coração transformado por Jesus. Existem pessoas com um prato de comida, reclama do bife, reclama do frango, está quente, está frio, e isso, e o suco, e o refrigerante, e a água, e o banho, e reclama, e reclama, e reclama. Um coração que não foi curado ainda, não foi curado pelo Senhor. Por isso que dar graças em Tessalonicenses 5,18 que nós vemos, é uma ordem. Em tudo dai graças. Ele não estava passando a mão na cabeça e falava: meu irmãozinho, se você quiser, agradeça, não tem problema não se você... É uma ordem de Deus. Em tudo, em todas as circunstâncias, agradeça ao Senhor. É uma ordem para lembrar quem somos, de onde viemos, para onde vamos e quem é o Senhor. Por isso que a gratidão é algo que precisa ser ensinado, irmãos. Ter um culto como esse é incrível. As pessoas precisam ouvir uma mensagem como essa. É algo que precisa ser ensinado. Parar de sermos filhos sanguessugas. Por isso que uma criança, precisamos ensinar ela sobre gratidão. A criança não nasce sabendo: obrigado, obrigado. Como que uma criança é? Me dá, é meu, o que tem para mim? Eu quero melhor, esse brinquedo é meu. Ô mãe, o que tem para mim? Me dá comida, me serve. Criança é assim. Agora nós precisamos crescer, irmãos, espiritualmente, e parar de sermos sanguessugas e começarmos a ter um coração grato ao Senhor. Por isso que isso é ensinado. Nós estamos aqui ensinando. Agradeça ao Senhor. E o quarto, último ponto, irmãos, olha que incrível isso agora que eu vou mostrar para vocês. A gratidão antecede o milagre. Preste atenção nisso. A gratidão antecede o milagre. A gratidão antecede o milagre. Vamos ver algumas passagens bíblicas sobre isso. Mateus 15, a partir do verso 34. Mateus 15, a partir do verso 34, diz assim: é o milagre da multiplicação dos pães. A palavra de Deus nos fala: quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam eles, e alguns peixinhos. Ele ordenou à multidão que se assentassem no chão. Preste atenção agora no verso 36. Depois de tomar os 7 pães e os peixes e dar graças, partiu e os entregou aos discípulos, e os discípulos à multidão.
antes que o milagre aconteça, irmãos, temos que ter um coração grato. Temos que ter um coração grato. O que nós estamos fazendo com os peixinhos e os pães que estão na nossa mão? A nossa família, o nosso trabalho, essa igreja, irmãos. Essa igreja. O que estamos fazendo com essa obra? Para que possa haver um milagre. Gratidão. O Senhor agradeceu e o milagre aconteceu. Mas João 11, verso 39. João capítulo 11, a partir do verso 39, diz assim. É o milagre de Lázaro. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmão do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então, tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: olha só isso, irmãos. Pai, eu te agradeço, porque me ouvistes. Eu te agradeço, porque me ouvistes. Antes do milagre da ressurreição de Lázaro, ele agradece ao Pai. Será que nós estamos agradecendo o que Deus colocou em nossas mãos? Ou nós estamos vivendo a síndrome da grama verde? Sabe qual que é a síndrome da grama verde? Eu subo por cima do muro, dou uma olhadinha, poxa vida, hein? Por que eles estão viajando tanto e eu não consigo? Por que eles estão indo para a praia e eu não consigo? Por que eles estão comprando um carro novo e eu nada? O que tem diferente? Por que tanto sorriso no rosto e aqui em casa só barulho? Síndrome da grama verde. E os pãezinhos e os peixes na nossa mão. E a gente se comparando à vida de outros. Isso aconteceu no Éden. Isso aconteceu com Satanás, que se comparou e disse: opa, eu posso ser como o Criador. E se torna o diabo. Isso aconteceu no Éden. Sussurrou no ouvido da mulher. Falou: ó, vocês podem ser como ele. Que tal ser como ele? Será que para correr o milagre que tantos nós precisamos, irmãos, assim como foi com Lázaro, o Senhor agradeceu primeiro e o milagre veio. A gratidão precisa entrar no nosso coração. Da mesma forma, irmãos, que a gratidão produz coisas boas, a falta dela produz coisas terríveis. Coisas terríveis. A ingratidão é a porta de entrada para o orgulho. Eu acabei de falar agora. A ingratidão é um veneno. Você bebe todos os dias quando está ingrato. Quer um exemplo? Pega uma empresa. Todos nós trabalhamos aqui, algumas empresas grandes. Pega um funcionário infeliz lá, ingrato. Se ele não contamina uma galera que está com ele, um cara que está infeliz no trabalho, sabe o que ele faz? Esse meu chefe aí é um ruim. Começa a falar para o outro. Sabe o que ele fala para o outro? Essa empresa é muito ruim de trabalhar, cara. O que você está fazendo? Uma pessoa nova chega, ele é contaminado por uma ingratidão. A ingratidão é um veneno, irmãos. É um veneno. É um veneno. E é assim com os amigos. Sabe, na roda de amigos, ó, cuidado com aquele, cuidado com não sei o que. É assim nos relacionamentos. Nós somos ingratos nos relacionamentos, irmãos. Não conseguimos agradecer, não conseguimos falar obrigado. É assim na igreja. E costa de pastor tem couro grosso, mas sangra também. E a ingratidão machuca de uma forma extraordinária. É porque essa igreja tem ar-condicionado,
Ah, igreja ruim. É que essa igreja não tem não sei o que. Essa igreja, o ministério infantil não começou ainda. Ah, porque essa igreja, porque a palavra não fala. Por quê? Ingratidão é um veneno. É um veneno. A ingratidão e a insatisfação é a porta de entrada para vários males. É um exemplo? Um relacionamento. Quando há ingratidão e insatisfação num relacionamento, é a porta de entrada para o quê? O adultério, a traição. Porque não há gratidão, não há satisfação nesse relacionamento. A ganância. Você está infeliz com o salário, ganhando pouco, eu não sei, a ingratidão sua, de repente, é uma porta de entrada para a ganância. Opa! O que ele tem que eu posso ter também. Para finalizar, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 16 e 17. Que essa possa ser a mensagem sua no final do ano, quando você estiver com a sua família, pensando, se você for fazer uma oração, pense nessa passagem agora que nós vamos ler, tá? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 16 e 17 diz assim: que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, dê ânimo aos seus corações e os fortaleça para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Que nós possamos fazer sempre o bem, em atitudes, em palavras. 2021 bate aí, irmãos. Toque, toque, toque. O que nos aguarda? Tenha certeza, problemas, dificuldades e perdas nós teremos, mas também teremos vitórias, alegrias e bênçãos. E que a gratidão possa reinar no seu coração sobre todas as circunstâncias, porque é isso que nós aprendemos hoje. Ela produz coisas incríveis, e a falta dela produz coisas terríveis no nosso coração. E ela não está condicionada a você ter ou não ter, a ganhar ou não ganhar, a perder ou não. Ela está condicionada sobre todas as coisas, porque a nossa alegria vem de Cristo, e a nossa gratidão está no Senhor. Se alegrar sempre, ter uma vida constante de oração, e dar graças em todas as circunstâncias, não significa que os crentes estão imunes aos sofrimentos e à dor, mas que confiamos que há um motivo para todas as coisas no propósito do Senhor, e por isso Ele deve ser louvado e reconhecido sobre todas as circunstâncias. Todo ser que respire, louve ao Senhor. Em tudo dai graça, sobre todas as circunstâncias agradecemos. Se alegre, ore continuamente, que esse ano será uma bênção, vitórias. O Senhor estará conosco caminhando, independente das circunstâncias. Nós nos alegraremos, continuaremos a orar e daremos graças ao Deus Salvador das nossas vidas, em nome de Jesus. Para finalizar, existe uma história, eu gosto de contar histórias. Diz que um missionário foi chamado para uma terra. O missionário foi enviado lá na África por uma tribo. Um jovem missionário tinha acabado de se formar num seminário, estava com gás total, e ele foi enviado, se catalogou, o pessoal, a igreja enviou ele para uma missão, uma tribo na África. E ele todo animado, cheio com suas coisas, Bíblia, vamos evangelizar essa área inalcançável, nunca ninguém chegou neste lugar.
E de repente, ao chegar na tribo e dos primeiros passos, ele começa a ver alguns ossos no chão, crânios humanos, e ele começa a se assustar e fala: meu Deus, onde eu vim? E aí os indígenas ali, ao chegar, e pegam ele, e ele não teve nem como dar boas-vindas, nada. Pegam ele, amarram ele, e de repente colocam ele dentro do caldeirão. E ele fala: isso é uma tribo de canibais. Onde me mandaram? Ninguém me falou isso, meu Deus. E de repente, o cozinheiro da tribo está lá, cortando os legumes, e ele vendo toda aquela situação, caldeirão ali na sua frente, fogo, e a única coisa que ele fez: Senhor, tenha misericórdia de mim, me ajude, só o Senhor agora pode me salvar dessa situação. Olha só onde eu me enfiei, Senhor. E de repente lá, quando estava cortando os legumes, o chefe da tribo chega para o cozinheiro. O chefe pergunta e fala para o cozinheiro: olha, eu quero degustar um pedaço dessa carne para ver se é boa, antes de servir para toda a tribo, uma carne nova que chegou. Pega um pedaço dessa carne, tira um pedaço, um bife da panturrilha dele, tira um pedaço que eu quero degustar antes de servir para o povo. O cozinheiro pega a faca, tira um bife, entrega para o chefe da tribo. O chefe da tribo começa a comer. De repente ele cospe: que carne horrível é essa? Que carne é essa? Solte ele está amaldiçoado, solte ele, que essa carne está estragada e vai nos matar. De repente, ele todo feliz, o missionário, sai correndo pela selva e procura um abrigo, e de repente vem à sua mente uma gratidão. Ele fala: Senhor, eu te agradeço, e hoje eu compreendo quando eu sofri aquele acidente e perdi uma perna, e hoje eu tenho essa perna de borracha aqui, e ela pôde me salvar. Obrigado, meu Deus, obrigado. Em tudo dai graças, em tudo dai graças. Eu quero fazer algo diferente, como sendo o último culto do ano, e estender essa gratidão. Nós vamos passar aqui alguns minutos, 1 minuto no máximo, orando em gratidão a Deus. Se você puder, eu gostaria que você se ajoelhasse. Eu não vou conduzir a oração em voz alta, eu quero apenas que você e o Senhor comecem a conversar, em voz alta, em silêncio, em pensamento, fique à vontade. Comece a ter gratidão a Deus. Pense aí, faz uma retrospectiva. Pense aí, motivos para agradecer: saúde, família, o pão que não faltou, a liberdade, essa igreja, o nascimento dessa igreja, ao pastor, a palavra. Então nós vamos passar 1 minuto, se possível, de joelhos, tá? Eu não vou conduzir a oração, eu vou estar orando aqui, e depois nós vamos encerrar, tá bom? Então, se você puder ficar de joelhos, ore, pense a Deus, comece a agradecer. Glórias seja dada ao Senhor. Amém? Que bênção, hein? Que alegria, irmãos. Que alegria. Nós estamos caminhando para o final, tá? Não sei se você, mas eu encerro esse último culto de 2020 com gratidão, com muita gratidão. A encerrarmos agora, eu quero deixar uma mensagem aos que estão assistindo a gravação deste culto. Você que esteve conosco até agora, obrigado. Gratidão a você por ter nos acompanhado durante todo este ano, durante os cultos online, ao vivo, as transmissões que nós fizemos, presencialmente, grandes coisas que nós pudemos realizar aqui, tudo pela graça e a misericórdia de Deus. Ao final agora, você vai ficar com uma imagem, o número da conta, os dados bancários da igreja. Nós precisamos da sua ajuda financeira, temos desafios a serem realizados aqui.
e a sua contribuição é muito importante para nós. Participe das redes sociais, acompanhe, se inscreva, curta, ative o sininho, compartilhe tudo que nós estamos fazendo. Será anunciado nas redes sociais, os próximos eventos, as situações que nós vamos ter, os próximos cultos. Portanto, acompanhe, esteja presente conosco, que em breve nós possamos nos ver aqui presente. Em nome de Jesus, Deus te abençoe, um ótimo 2021 para você.